Olá, muito bem-vindos ao Palácio Juscelino Kubitschek. Estamos no plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouco terá início a 61ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. As sessões plenárias acontecem 2 vezes por semana e os 21 vereadores se reúnem sempre às terças e quintas-feiras a partir das 17h30. Na sessão ordinária de quinta-feira, como é o caso desta noite, a discussão ocorre em torno da votação de projetos de lei, leis complementares, decretos legislativos, resoluções, entre outras. E você que acompanha tudo pode checar tudo o que acontece durante a sessão plenária nas redes sociais. A Câmara está presente no Facebook e também no Twitter. A nossa equipe de comunicação publica fotos dos principais momentos e também trechos dos discursos dos vereadores na nossa fanpage. Acesse facebook.com/Câmara SJC. Agora, se você está no Twitter, é só seguir o nosso perfil, @Câmara_SJC. E fique por dentro de todas as notícias do Legislativo. Os programas e as reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da TV Câmara, você pode rever no nosso canal no YouTube. E você pode ver os programas como o Cidade em Foco, que traz os debates aqui de São José dos Campos, as entrevistas com personalidades no programa Com a Palavra e também os bate-papo com os vereadores do Visão Parlamentar. E para oferecer ainda maior transparência, a TV Câmara transmite também as audiências públicas, as sessões plenárias, as sessões solenes e também os seminários que acontecem aqui no Legislativo. Ela também está disponível no nosso canal no YouTube. Os vereadores já estão na Câmara, daqui a pouco a 61ª sessão ordinária. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população. Convocamos o senhor secretário Dr. Roniel para fazer a verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente. Vereador Rogério Ciborgue, vereadora Renata Paiva, vereador Macedo Bastos, vereador Shakespeare Carvalho, vereador Juvenil Silvério, vereadora doutora Ângela, vereador professor Calazans Camargo, vereador Carlinhos Tiaca, vereador Walter Siena, vereador Tonhão Dutra, vereador Roniel, vereador Roberto do Eleven, vereador Dilermando Dié. Havendo, portanto, o número legal, sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 61ª sessão legislativa ordinária e da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Dr. Roniel que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Projetos novos a serem lidos. Designação às comissões permanentes. Fixação dos respectivos prazos para apresentação de emenda. Processo número 11.195 de 2014. Projeto de resolução número 003 de 2014, autoria vereador Juvenil Silvério. Altera dispositivos do regimento interno. Comissões de Justiça, rito ordinário, prazo de emenda 13/11 de 2014. Nós passaremos à votação dos projetos constantes da ordem do dia, que se encontram já com os pareceres das comissões, solicitando ao ilustre diretor da técnica desta edilidade, porque parece-nos que nas galerias os presentes solicitam que o som seja liberado. Eles estão sem som naquele local, aí nas galerias. Nós iremos receber das mãos do ilustre vereador Shakespeare as matérias que irão fazer parte da ordem do dia, sendo que algumas das matérias já receberam
os pareceres das comissões e, portanto, as mesmas se encontram em condições de apreciação. Vereador Shakespeare. Público aqui presente, nobre colega, gostaria de solicitar a supressão da leitura dos projetos e solicitar o adiamento por uma sessão do processo 909/2005, de autoria do vereador Petit, 3342/2013, vereadora Dulce Rita, por uma sessão, adiar o 12704/2013, vereador Rogério Ciborgue, por uma sessão, o processo 6987/2014, Rogério Ciborgue, por uma sessão, o processo 9733/2014, Carlinhos Chaca, por uma sessão, o processo 10099/2014, vereador Robertinho da Padaria, por uma sessão. E inclusão para leitura do processo 11216/2014, de autoria do vereador Carlinhos Chaca. Após a apresentação do requerimento do ilustre vereador Shakespeare, nós colocaremos em votação o presente pedido. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhuma votação em contrário, senhor presidente. Portanto, não havendo nenhum voto em contrário, está aprovado o presente requerimento do vereador Shakespeare. Com a palavra, ilustre vereador Juvenil. Senhor presidente, apenas para a questão de ordem, queria sugerir à mesa, enquanto é colhida assinaturas e nos processos, que pudesse os inscritos ir falando para ganhar tempo. Se for possível, eu gostaria de propor. Tá ok, obrigado. Embora a ponderação de Vossa Excelência seja pertinente, ilustre vereador, as matérias já se encontram em condições de apreciação pelo plenário. Então, nós já passaremos ao processo de votação das matérias constantes da ordem do dia. Primeiramente, o processo 06419/2013, projeto de lei 196/2013, do ilustre vereador Carlinhos Chaca, autoriza o Poder Executivo a realizar o recadastramento de todas as estradas vicinais pertencentes ao município de São José dos Campos. Comissões de Justiça, Planejamento, rito ordinário, prazo de emenda já cumprido. Em votação, a presente propositura. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Portanto, não havendo nenhum voto em contrário, o presente projeto do vereador Chaca está aprovado por unanimidade. Fazendo uso dos microfones para justificativa de voto, o vereador Carlos Chaca. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Esse projeto ele vem disciplinar e tenta resgatar aí as estradas rurais de São José. O último recadastramento foi na década de 80. Então, o Robertinho da Padaria, que tem também atuação na zona rural, o professor Calazans, sabe bem o que eu estou falando. Hoje, nós não temos uma certeza quais são as estradas rurais de São José dos Campos. Isso é de suma importância, principalmente para as melhorias nas estradas municipais. Então, a ideia é essa, de estar fazendo esse trabalho de recadastramento. Após a justificativa de voto do vereador Carlinhos Chaca, o vereador Juvenil Silvério também para a justificativa. Senhor presidente, o PSDB votou favorável a essa matéria. São José dos Campos tem um grande número de moradores que estão na zona rural. É um sem número de pessoas que por ali escoam a sua produção agrícola, contribui com a cidade, a economia fica cada vez melhor em nosso município. Então, por esse motivo, temos que ter realmente estradas bem cuidadas e estradas cadastradas, para que a prefeitura possa cuidar com mais carinho e ter mais zelo para as estradas. Então, por esses moradores, por essas famílias que moram nessas áreas rurais do município, é que o PSDB vota favorável a esse projeto. Parabéns pela iniciativa e pela colocação desse projeto essa noite. Ilustre vereador Calazans, professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente.
Também me somo aqui às falas dos colegas Juvenil Carlinhos Tchaca. É um projeto importante. São José dos Campos, 70% da área do nosso município é zona rural. Por sermos uma cidade industrial, uma cidade tecnológica, existe aí uma visão de talvez nós não tivéssemos tantos produtores rurais, mas existem muitas famílias que dependem do escoamento da sua produção, e esse projeto, o vereador Carlinhos Tchaca parabeniza o colega aqui, porque justamente ele vem colaborar para que a gente consiga fazer um mapeamento e as manutenções adequadas das estradas vicinais, que, além de darem aí o acesso às propriedades, permitem o escoamento da produção. Após a manifestação do professor Calazans, nós passaremos à apreciação do processo número 5 da pauta. É o 06958 de 2014, projeto de lei 150/2014, de autoria do vereador Shakespeare Carvalho. Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro do Ar Aimorés, 114, 114º São Paulo. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo de emenda também já cumprido. Essa matéria se encontra em condições de apreciação pelo egrégio plenário. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Portanto, está aprovada por unanimidade a presente propositura de autoria do vereador Shakespeare Carvalho. Passaremos à apreciação do processo número 10.310/2014, projeto de lei 263/2014, de autoria do vereador Petite da Farmácia Comunitária. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos o Dia Municipal do Empreendedor, a ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo de emendas 9/10 cumprido. Essa matéria também se encontra em condições de apreciação pelo plenário. Encaminhamento de votação pelo vereador Carlinhos Tchaca. O senhor vai pedir logo em seguida. Portanto, a matéria se encontra em condições de apreciação pelo plenário. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Nenhum voto contrário. Portanto, a matéria está aprovada por unanimidade dos senhores edis dessa Casa de Leis. Vereador Tchaca, agora para fazer uso dos microfones por uma questão de ordem. Isso, exato. Senhor presidente, Macedo Basto, eu gostaria de pedir a inclusão para votação do processo 10928/2014, projeto de lei 284/2014, autoria Poder Executivo. Em votação, o requerimento encaminhado pelo vereador Carlinhos Tchaca. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Não havendo nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Perdão. Desculpa. A culpa foi minha. São 3 votos em contrário, senhor presidente. Então, uma correção, constando-se em ata, que foram 3 votos contrários. Nós passaremos, então, à apreciação de um novo processo na pauta. O senhor vereador... desculpe, nobre vereador, só foi feita a inclusão do projeto. O projeto vai ser votado agora, ok? Continua, nobre vereador, Vossa Excelência, contrário à inclusão também, né? Não, nos 3? Então, ok. Então, pode manter-se os 3 votos contrários e nós passaremos à apreciação da matéria.
Processo 10.928/2014, projeto 284, que altera a Lei 3183, 17 de novembro de 86, que veda a participação e o apoio da Prefeitura a espetáculos, cursos e outras promoções e dá outras providências. Para encaminhamento de votação, ilustre vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, o PSDB vai votar contrário a essa matéria. Ele indica aos vereadores do PSDB o voto contrário pela seguinte questão. Há muitos anos, o esporte em nosso município venha recebendo apoio total da administração pública para que pudesse, então, trazer benefícios à população. E vejam, nós temos aí com sucesso o basquete, temos muitas atividades esportivas que traz para o município não só medalhas, mas reconhecimento do ponto de vista de mídia e também dentro do corpo de atletas do nosso município, de São José, do estado, do Brasil e também do mundo. Então, nós temos em São José dos Campos, vereador Eleve, um celeiro de craques, muita gente boa que aqui passa e aqui recebe seus benefícios. Todas as vezes que a associação esportiva recebia um jogo do basquete, era de forma gratuita. E muitas vezes ainda era orientado as pessoas a levar um quilo de alimento, para ajudar as pessoas realmente a assistir esses jogos e fazer ainda uma solidariedade. Cobrar ingresso dessas pessoas, nós entendemos como errado, porque são times patrocinados, usa a estrutura do município, e ainda vai cobrar ingresso dessas pessoas ainda. Nós temos que incentivar, dar opção para os nossos munícipes. Dessa forma, o PSDB é contrário à matéria, indica voto contrário, porque gostaríamos que continuasse sendo da mesma forma, apoiando o esporte e continuando como estava, não cobrando ingressos para que as pessoas pudessem assistir aos jogos com tranquilidade, não só ele, mas também sua família como um todo. Muito obrigado. Após o ilustre vereador Juvenil Silvério, nós ouviremos a doutora Ângela Guadagni. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto que nós estamos discutindo, ele vai alterar um ponto na lei que já existe. A lei já permite a cobrança de imposto, de entrada de ingresso nos jogos. Então, isso daí nós não estamos mudando. A lei já permitia a possibilidade de cobrança e vai continuar ocorrendo a possibilidade de cobrança. O que a lei está mudando? A lei está colocando que, se houver a cobrança, se em algum caso, algum time, ou basquete, ou vôlei, qualquer outra modalidade esportiva, quiser fazer a cobrança, até para aumentar o ganho que esse time possa advir com essa cobrança, ele vai ter que pedir a autorização do FADEB. Então, é essa cobrança, essa mudança que está sendo colocada. Não está sendo colocado a permissão, porque a permissão já existia. A lei já permite a cobrança de cobrança de ingresso. O que a gente está colocando agora na lei é que, se houver cobrança, a cobrança vai ter que ser autorizada pelo FADEB e que 10% do recurso arrecadado vai para o FADEB. Porque se tem times, esportes, que são muito patrocinados, que têm um recurso do município muito grande, tem outros que não conseguem mandar os nossos atletas para uma competição porque não tem recurso e o FADEB fica limitado porque gasta um recurso muito alto com alguns times. Então, a possibilidade de cobrança já existe. O que a gente está colocando é que a FADEB seja consultado e que, se houver a cobrança, 10% fica para o FADEB para incentivar o FADEB, que é o Fundo do Esporte Amador, poder bancar com mais recursos outros esportes. As lutas marciais, o taekwondo e outros esportes que não têm um patrocínio tão intenso quanto o que foi citado aqui anteriormente. Por isso, a bancada do PT vota favorável. Vereador Robertinho, da Padaria. Presidente, boa noite a todos. Presidente, eu queria só
aqui também dar a minha opinião, que eu sou favorável a esse projeto. Eu queria até comentar aqui com o colega vereador Juvenil, que vamos para e pensa. Você tem hoje, por exemplo, o basquete, o vôlei. Vamos falar mais do basquete, que é um time mais caro de São José. Será que é justo, né? Eu quero que as pessoas que estejam me assistindo, para não interpretar mal, será que é justo? Como é que você pode falar que é gratuito, né? O jogador ganha tipo 40 mil reais. O dinheiro vem da onde? De impostos. Ele não tá, por mês, ele está vindo de impostos. Isso aí vai dificultar você deixar investir em outros setores na cidade, que é educação, saúde, um monte de coisa, enfim. Se o jogador de basquete ou de vôlei jogasse de graça, veja bem, de graça, aí eu concordaria, tivesse patrocínio, dor para todo mundo, aí eu concordaria com o nobre vereador Juvenil. Mas veja bem, será que é justo um jogador ganhar 40 mil por mês e ainda, veja bem, o pessoal vai lá e é de graça a entrada? Como é que vai fazer para bancar isso aí? Cada vez mais vai ficando mais caro. O futebol não é pago? O futebol não paga lá o ingresso para assistir? E outra coisa, o basquete, a maioria da cidade cobra. A maioria da cidade cobra o basquete. Agora, não seria realmente justo cobrar se os jogadores de basquete jogassem de graça. Eu acho que isso é um mau costume que foi dado lá atrás e que tem que consertar, e só que tem que ter coragem. Nós temos que ter coragem de consertar isso aí. É um erro que foi feito lá atrás, já do governo passado, que eu nunca concordei. É um erro que foi feito e agora tem que consertar para todas as modalidades. Outra coisa, esse dinheiro que vai ser cobrado, fica bem claro, que já falou que a doutora Anja, 10% vai para o FADEMP e 90% retorna para o clube. Retornando para o clube, vai diminuir o investimento, no caso da prefeitura, que tem que investir tanto assim em times de futebol, em clubes de futebol, basquete, vôlei, sei lá o quê. Então, tem que ficar bem claro, vamos ser justos. Essa forma que foi feita, me perdoe o governo passado, mas foi feito errado. E chegou num ponto que ninguém mais aguenta, virou uma bomba relógio. Uma bomba relógio que vai explodir. Ela vai explodir. Se não tomar providência, ninguém vai aguentar. Daqui a pouco nós vamos ficar sem basquete na cidade, porque tem que fazer de graça. Como que você vai fazer de graça pagando 40 mil, 30 mil para um jogador de basquete? Isso não existe, gente. Então, isso para mim, me perdoe, o nobres colega, é minha opinião, é demagogia. Você querer fazer um esporte desse de graça com o jogador ganhando 30, 40 mil por mês. Isso não existe, meu Deus do céu. Isso é impossível fazer. Vai faltar dinheiro para outra secretaria, se continuar dessa mesma forma, que foi feito errado no passado. Foi feito, porque eu já mexi com futebol e sei quanto é caro o esporte, o quanto é difícil você tocar um esporte, e como é que você vai fazer de graça? Isso não existe. Então, eu voto a favor e com a minha consciência tranquila. Ilustre vereador Carlinhos Tchaca. Com relação a essa matéria, carece uma explicação. Nós estamos alterando uma lei, estava conversando com o doutor Roniel, nos entendendo ali. Essa lei, ela já existe desde 1986. Já existem exceções. Por exemplo, o teatro, hoje, é cobrado. Vários eventos culturais são cobrados. Nós estamos fazendo uma alteração na lei que, primeiramente, essa questão sai da Fundação Cultural e passa para o esporte, nessa questão aí do esporte. Aí o fundo, aí o Calaz poderia explicar melhor, ele que vai gerenciar isso. Ou seja, se o basquete quiser cobrar, ele pode cobrar, não é obrigatório. O vôlei está querendo fazer isso, porque é um recurso que entra importantíssimo, porque como foi bem dito pelo Robertinho da padaria, eu que sou da periferia, estou trabalhando pela pavimentação, Renata também nós precisamos levar infraestrutura para os bairros que não tem nem asfalto, não tem esgoto. Então a gente tem que fazer nessa hora uma avaliação. Um dinheiro alto, 7 milhões, uns falam em 10 milhões, é muito dinheiro sendo investido no basquete. Precisamos encontrar outras formas de bancar esse esporte, não só o basquete, como o vôlei também, não é uma questão só de basquete aqui, mas a cidade tem que fazer uma reflexão. Esse dinheiro, 7 milhões, que nós estamos investindo da prefeitura, quem está
Gilson, que é lá do Canidu. Quem está investindo esses 7 milhões é a população, é o Canidu que está ajudando a bancar o basquete. Então temos que fazer uma reflexão. O basquete tem que procurar uma forma de captar recurso. Não vai ser só esse, é fato. Tem que ser o outro. Entendeu? Então a gente tem que procurar. E nós, vereadores, estamos procurando uma forma que seja pouco, mas vai já tirar um pouco do recurso que sai da prefeitura e está indo para um esporte. Eu gosto muito do basquete, do futebol, mas temos que pensar primeiro no básico, que para mim é a infraestrutura nos bairros. Ilustre vereador, professor Calazans, que é uma pessoa conhecedora do assunto, inclusive tem algumas propostas concretas a respeito, e até acho que todos nós gostaríamos de ouvi-lo a respeito. Então, essa questão, senhor presidente, ela é uma questão emblemática, importante de ser analisada. Essa mudança, primeiramente, da lei, que permitindo a cobrança de ingressos, né, em eventos esportivos apoiados pela municipalidade, foi inclusive uma solicitação, partiu do voleibol, dos gestores da equipe de voleibol, que hoje o time está na Superliga, disputando campeonatos importantes, e a própria torcida do voleibol se manifestou interessada em colaborar com a equipe desta forma. Estas equipes, nós temos em São José dos Campos várias equipes mantidas pela Secretaria de Esportes, mas temos ali aproximadamente 10 equipes que são as mais onerosas. Essas 10 equipes mais onerosas consomem 90% da verba do FADEMP juntas. Então, nós precisamos desenvolver estratégias de captação de recursos para reforçar a verba do FADEMP. Nós não podemos ficar mais totalmente dependentes do poder público. Essa arrecadação com ingresso não será um valor expressivo. Não é isso que vai salvar o esporte de São José dos Campos. Mas, no entanto, é um início, é um começo. Nós precisamos desenvolver outras, já estamos encaminhamos um material para o governo, uma indicação para o aperfeiçoamento da lei do FADEMP. Esperamos que logo venha para essa casa também, permitindo que o FADEMP possa contratar captadores de recurso para trazer patrocinadores para as nossas equipes. Porque essas equipes mais caras, essa lei não obriga a cobrar ingresso. Se o basquete não cobra ingresso e, por bem, a comissão diretiva do basquete achar que deve continuar não cobrando ingresso, ele não vai precisar cobrar ingresso, não vai ser obrigatório cobrar os ingressos. Primeiro que essa cobrança também, aquela equipe que decidir que quer cobrar, vai ter que passar pelo crivo do Conselho Diretor do FADEMP. O Conselho Diretor do FADEMP vai analisar se está estruturado, se tem condições de fazer a cobrança. Agora, não é possível que equipes que recebem milhões por ano não tenha sequer um funcionário, um departamento de marketing para trazer recursos que hoje está sobrando no governo federal, no governo estadual. Como que o rugby faz isso? O rugby faz um exemplo. O rugby recebe pouca verba do FADEMP, tem LIF também, lei de incentivo fiscal, poucas verbas. É a base da seleção brasileira, 50% do time que vai para a Olimpíada masculino e feminino é daqui de São José. E não é daqui de São José contratado, não. É formado aqui em São José, no Campos Alemães, em outros lugares, formado aqui. Enquanto que equipes aí têm 100% de atleta de fora, ninguém mora aqui, como disse o Robertinho. Robertinho, quando você geriu o São José Esporte Clube, você gerenciava. Com 6 bilhões por ano, o seu time não estava jogando com São Paulo e com o Palmeiras? Há muito tempo. Estava no Brasileiro, não é verdade? Então, isso, o poder público não é o Pinheiros, não é o São Paulo, não é o Corinthians. Não é verdade? Um atleta que ganha 40 mil por mês, ele é profissional. É um amador enrustido. Então, a gente pode ajudar um time que é profissional, que não é profissional nesse sentido. Mas temos que ter uma retaguarda. As equipes têm que se preocupar com captação de recurso. O rugby vai lá, o rugby faz todas as lições de casa. Projeto social com Nova Dutra, excelente. Capta recurso do governo federal, da LIF do esporte, capta recurso da lei estadual
e tem colaboração, sim, da cidade também. Mas faz o seu trabalho. É isso que nós queremos para todas as modalidades da cidade, que inclusive sejam representadas por joseenses. Esse é o meu sonho, como esportista. Muito bem, vereador. Ilustre vereador Mota, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, quer dizer também que nós somos contrário aí ao investimento do jeito que é feito hoje. A cobrança da portaria, do bilhete, vai ajudar essas equipes a se estruturar. O que nós não podemos aí é admitir que se pague 70, 60, 50 mil reais para um atleta amador só porque ele é do basquete, porque não é considerado categoria profissional, enquanto o trabalhador ganha salário mínimo. Nós temos que pegar esses 6, 7, 8 milhões que hoje é gastos com esse futebol, com esse esporte de alto rendimento, e jogar na periferia. Joga lá no Campo dos Alemães, joga no Rio Comprido, joga lá no Novo Horizonte, joga lá na Zona Norte. Vamos dar ocupação para a nossa juventude que precisa, ao invés de ficar investindo em pessoas que muitas vezes mal falam português, que nem sequer sabem onde fica São José dos Campos no mapa, a não ser na conta bancária. Então nós temos sim que apoiar as nossas categorias de base, a infraestrutura lá no bairro, o São José lá na periferia, botar um professor de futebol, de outras categorias, investir realmente nas bases, no esporte na nossa cidade. Deixa o profissional para as equipes profissionais, não viver à custa dos impostos pagos pela nossa população, diga-se por sinal, já sofrida e muito sofrida. Não podemos ficar de forma alguma admitindo esse tipo de coisa. Já conversei com o prefeito Carlinhos de Almeida, já falei com o secretário de governo, o Wagner Bolheiro. Essa é a minha posição. Tá? Sou contra esse investimento maciço nos esportes de alto rendimento. Temos que investir, sim, formar atletas. Vamos ficar aí 5, 6, 10 anos sem ganhar os jogos regionais? Vamos. Mas quando fizermos, estamos formando o cidadão dessa cidade e tirando a nossa garotada do uso de droga, ou seja, da bebida, do alcoolismo, enfim, fazendo uma atividade e indo para a escola. Eu acho que essa é a forma de nós investirmos esse recurso todo. Ilustre vereador, doutor Roniel. Muito obrigado, senhor presidente, a mesa, todos aqui presentes, a Assembleia lá em cima. Eu queria aproveitar da minha opinião, inclusive a bancada do PP, o meu partido todinho vai votar a favor, mas eu quero deixar claro, e só vamos estar votando a favor por uma forma diferente de pensar. A gente andou fazendo umas contas, já discutiu isso previamente, eu não acredito que cobrando ingresso você vai ajudar efetivamente alguém. Não vai ajudar ninguém, o valor é pífio, né? As pessoas que vão pagar esse ingresso vão ajudar em muito pouco, e para o dinheiro da FADEM, porque 10% de muito pouco é praticamente nada. Eu acho que o mais importante de tudo, e foi muito bem falado pelo senhor numa reunião anterior, é o conceito da coisa. Primeiro que ninguém vai ser obrigado a pagar. Para pagar vai ter que conversar direitinho para ver como serão as cobranças. Em nada, esta casa, como também o governo, irá definir quantos serão os valores, mesmo ainda majoração, caso aquelas situações de finais. Mas o mais importante é o conceito, é fazer com que essas especialidades esportivas comecem a correr atrás. O Calazans fez muito bem a observação do rugby, eu tive o prazer de participar disso na época que eu estava a Fundais, e a gente via que realmente eles fazem um trabalho social, uma série deles. O basquete já vem diminuindo o valor que vai se investir, mas eu estava fazendo uma conta rápida aqui que eu discuti com o presidente Macedo, o valor que você muitas vezes paga para um jogador de basquete, coitado do basquete que está tomando paulada até dizer chega, mas para um jogador de basquete, o que você paga às vezes é o suficiente para você pagar um mês de fisioterapia para quase todos os cidadãos do SUS aqui em São José dos Campos. Então, esses desequilíbrios econômicos têm de ser feita a gestão. Voto a favor pela ideia do princípio mudar um pouco. Mas não venham me dizer que isso vai dar dinheiro. Desculpa, eu discordo da maior parte dos colegas vereadores que falaram aqui. O valor que vai se levantar é pífio. Inclusive, o ilustre vereador, o doutor Roniel, comentava que, ao invés de se levar
1 quilo de alimento, que é a cobrança que se faz, a pessoa recolheria ali no jogo, naquele momento, o valor equivalente a R$10. Às vezes é muito mais fácil, inclusive. Muito bem colocado. É um tema realmente palpitante. Essa Casa de Leis debate. Esse assunto, obviamente, deve ser discutido com a Secretaria de Esportes, porque é um momento especial para debatermos uma questão como essa. O ilustre vereador Willis também faz uso da palavra para, em seguida, nós passarmos para a votação da presente matéria. Bom, boa noite a todos, a todas. Só justificando o meu voto favorável, mas já antecipando que entraremos com pedido de isenções para pessoa com deficiência, para idosos e para os estudantes. Obrigado. Muito bem colocado, ilustre vereador. Nós passaremos à votação da matéria em questão, processo 10928, autoria do Poder Executivo, que altera o processo que veda a participação e o apoio da Prefeitura a espetáculos, cursos e outras promoções. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários, se manifestem. Não havendo, senhor presidente, nenhuma manifestação... Nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Nenhuma manifestação em contrário, portanto, o processo está aprovado por unanimidade dos senhores edis. Eu vi você, mas você... Bota em votação. Senhor presidente, houve um erro da minha parte. Eu queria deixar claro que houveram 3 votos contrários a essa matéria. Portanto, a presente matéria está aprovada com 3 votos contrários. Com a justificativa de voto, o ilustre vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, o PSB também votou favorável a essa matéria. Ouvi atentamente aqueles que foram favoráveis, aqueles que foram contrários, e mesmo aqueles que foram favoráveis, algumas considerações que eu acho importante, muito importante, todos nós sabermos. Se falou que, por exemplo, que tem atleta que recebe da prefeitura, dito pelo secretário da mesa, que esse valor seria suficiente, inclusive, para tratamento fisioterápicos, né, de uma unidade da região sul, por exemplo. Né? Seria interessante nós conhecermos a folha de dispêndio financeiros que vão para esses atletas, para ver a discrepância que tem de um para outro, por exemplo. Pedir ao líder de governo, se pudesse nos verificar junto à Secretaria de Esportes, como que funciona esses pagamentos, como que funciona a colocação desses recursos. Até para embasar mais, né? Repito, votei favorável, acredito que seja uma boa medida, mas tem muitas interrogações que precisam ser esclarecidas, né? Dizem, por exemplo, que o time de basquete custa uma fortuna. Que fortuna que é essa? Que jogadores são esses que recebem fortunas? Né? Tem isso também no vôlei, na natação, né? No ciclismo, sei lá, em qualquer esporte. Então seria bom o líder de governo conseguir para nós todas as planilhas com o nome dos atletas beneficiados e qual é o valor e qual o montante de meses que são repassados esses valores. Até para a gente ter, para saber, em termos de ordem de grandeza, o que está custando isso para o município, porque as nossas praças esportivas estão abandonadas, está faltando manutenção. Se está indo esse recurso para esses atletas, realmente há necessidade de se rever não só a cobrança de ingressos, mas também outros tipos de gestão. Era isso, senhor presidente.
Após o vereador Walter Hayashi, o vereador Rogério Ciborgue também fazendo uso da palavra quanto à matéria em questão. Nobre presidente Macedo Bastos, demais vereadores, só para deixar claro, colaborar com a matéria, essa matéria, primeiro a equipe, né, quando ela é subsidiada por uma OS ou por uma entidade, a entidade vai ter que pedir para o FADEMP para a cobrança de ingresso. E toda essa responsabilidade vai partir por parte dessa entidade. Caso o vôlei tem uma entidade que organiza o vôlei, ela que vai ter que cobrar os ingressos, imprimir os ingressos, o custeio de tudo isso é por parte dessa empresa, que essa empresa foi a que cutucou, que veio solicitar isso por parte da prefeitura. Hoje nós tivemos contato com a diretoria do basquete, eles não solicitaram, não pediram para a cobrança de ingresso, então estou aqui deixando bem claro para a população e para os nobres vereadores. A modalidade do basquete ainda não está preparada, a modalidade do futebol de salão também, hoje nós conversamos também com o futebol de salão, ainda não vê esse passo para a cobrança do ingresso, deixando bem claro que isso é uma autorização para a equipe que quiser cobrar, né? A equipe que quiser. E lembrando, o nobre vereador Willis falou a respeito, nós temos que deixar bem claro que a preocupação de todos os vereadores aqui também do governo é para que os ingressos tenham ingresso para estudante, tem ingresso para idoso, tem ingresso para professor, vai ter as meias entradas. Dentro da legislação, tanto municipal, estadual e federal, vai ser cumprida. E deixando claro que esse valor, o valor de cobrança que estão falando, até agora ninguém falou qual o valor. A empresa, né, que é Espaço, se não me engano, que subsidia o vôlei, ela não colocou o valor que será cobrado. O que eu fico triste é dos jogos não serem em São José. Hoje o time de vôlei vai estar jogando em Aparecida, porque infelizmente nós não temos uma arena em São José dos Campos com a capacidade exigida de 5.000 lugares. Então gostaria, peço aqui ao nosso prefeito Carlinhos de Almeida, já pedi para a comissão de obras, para que a comissão de obras reveja que nós temos que ter um ginásio com a capacidade maior que 5.000. Maior que 5.000, que senão nós não vamos poder ter jogos de basquete, não podemos ter grandes jogos de futebol de salão, porque, infelizmente, a Rede Globo manda e o que está acontecendo? No regulamento do vôlei, no regulamento do basquete, pede uma capacidade para 5.000 lugares. Pois não, ilustre vereadora? Então, nós já temos condições de apreciação a leitura que será feita pelo ilustre vereador, doutor Roniel. Vamos à leitura do processo 11.216/2014, DTL, projeto de resolução número 4, altera a resolução número 5, de 1º de dezembro de 1983, regimento interno, solicitação do vereador Carlinhos Tiaca, estando na Comissão de Justiça, para de emenda 13/11/2014. Essa aqui foi só leitura. Somente a leitura. Nós passaremos agora aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a primeira inscrita, a ilustre vereadora Renata Paiva. Desculpa, vereador Juvenil. Ilustre vereador Juvenil, que é o vereador inscrito para o grande expediente, pelo prazo regimental de 25 minutos. Em seguida, a vereadora Renata Paiva, pelo prazo regimental também de 25 minutos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar de forma especial a comunidade do Recanto Tamoios e solicitar ao Daniel, que trabalha comigo, a assessoria. Eu tenho aqui, senhor presidente, um abaixo-assinado da comunidade do Recanto Tamoios solicitando aos vereadores, vereador Petit, por favor, que assinem esse abaixo-assinado dando apoio à implantação da rede de água naquele bairro. Então, eu peço ao Daniel, por favor, enquanto eu vou falando aqui, se pudesse ir passando para todos. Vereador, calma, Ciborgue, todos irão assinar, fique tranquilo. Senhor presidente, eu quero pedir um instante de atenção dos senhores. Quando nós falamos aqui que esse município é o município que hoje reina a mentira, nós temos que matar a cobra e mostrar o pau. Porque é assim que funciona esse município. Eu queria, por favor, Manfra, Vossa Excelência que está aí nas técnicas,
mostrar um vídeo, por favor, e os senhores tenham atenção nesse vídeo. Esse é o bairro Recanto dos Eucaliptos. Esse caminhão não é fumaceiro não, viu, gente? É o caminhão da empresa lá, viu? Olha a fumaça que ele solta. Esse é o Recanto hoje, viu? Gravado hoje no bairro Recanto dos Eucaliptos. Hoje. Essa tarja aqui é do jornal que foi solto nessa região, nessa cidade, antes das eleições. A gente ficou sabendo que nós já tínhamos asfalto no nosso bairro. E isso é uma mentira. Porque eu estou na minha rua e eu não vejo nenhum asfalto. Essa é uma propaganda enganosa. Infelizmente, agora que estão falando de pôr asfalto, não sei, estão colocando agora a rede de água pluviais, né? Mas o asfalto já está asfaltado. Mas no asfaltado não tem nada de asfalto, não sei por que estão falando que tem asfalto. Ué, eu estou até com a garganta. De noite ninguém dorme aqui nessa casa. Minha mãe, 70 anos, coitadinha da véia. Ela usa já com o portão um aparelhinho para enxugar o enxuga-enxuga. Porque tem que jogar água, pelo menos, porque aqui está um pó danado. E o asfalto não chegou aqui ainda. E nós estamos indignados com essas coisas que acontecem no jornal. Porque eles mostram uma coisa que realmente não está acontecendo. Está em andamento, mas não está pronto. E já tinha sido prometido para bem antes. Infelizmente, a gente está sofrendo com isso que vocês estão vendo aqui. Com asfalto que não chegou ainda. E aqui em setembro mostra que já chegou. Isso é uma fraude. Esta é a comunidade, o Recanto dos Eucaliptos, fica ali entre o Flamboyant e o Jardim do Lago, na região do Putim. E, obrigado, Manfra, pela atenção aí. O jornal que foi distribuído antes das eleições é esse aqui, não é? É um jornal que trata de obras por toda a cidade. Jornal esse muito bem feito, por sinal, né? A equipe de propaganda da prefeitura, que agora, esse ano, foi reajustado os seus valores para apoio à propaganda. Foi bastante animador para a publicidade do município. Então, eu tenho o jornal em minhas mãos e na sua página número 6, diz o seguinte: bairros que estão recebendo melhorias de asfalto. E aqui, uma tarja um pouco menor, bairros que já receberam asfalto. E esse bairro colocado aqui está nesse rol. A pessoa que mora em outros lugares do município e recebe esse jornal, vai achar que tem asfalto lá. Então, é mentira. Esse jornal aqui é mentiroso. Quem produziu esse jornal, quem autorizou esse jornal, também é mentiroso. Está enganando o povo, Isso é injusto. Essa é a forma de política que nós combatemos. São José dos Campos não permite mais essa questão de corrupção. Isso foi há muito tempo atrás. Corrupção com as empresas há muito tempo atrás. Chega disso aqui em São José. Acabou com isso aqui em São José. Até quando nós vamos aceitar isso? A empresa Provence não manda aqui para casa e o desrespeito não é comigo, não, que sou da oposição, é com todos os vereadores da casa. A empresa Provence e todas as medições de tudo que está sendo feito no município não vem para casa aqui. Você não consegue descobrir que empresas estão recebendo e que valores estão recebendo. A nossa condição de fazer a investigação, de olhar aquilo que a prefeitura está fazendo, não dá para acontecer. Uma prefeitura que compra kit escolar, alvo de processo judicial, que vai ser julgado, eu tenho certeza que vai ser condenado, porque o MP indicou 55 itens errados na condução desse processo, e o secretário, em última reportagem recente na TV Vanguarda, ele admite que houve erros processuais durante a compra dos kits escolares. Se você pegar o boletim do município, de uma semana atrás, você vai ver muitos itens do kit escolar sendo comprados por preço mais barato. Como é que pode isso? Como é que a gente aceita isso?
Como é que vocês, vereadores, como é que eu justifico para as pessoas na rua essa compra? Hoje eu pago 8. No kit escolar eu pago 18. Agora eu pago 8 novamente. Como é que é isso? Que conta maluca é essa? Eleve, Vossa Excelência, que é comerciante, quanto mais compra, menos se paga. Aqui na prefeitura é diferente. Quanto mais compra, mais se paga. Nós tínhamos 4 milhões de cópias no contrato a 4 centavos. 4 milhões ano. Elevou-se para 46 milhões ano a 9 centavos. Você tem aqui o estádio Martins Pereira, de 11 milhões para 18 milhões. E tem uma promessa de um shopping, todo envidraçado, todo bonito, no projeto. Cadê? Aonde está essas obras? Você tem aqui no município a questão da dengue, que foi contratado a Dededrim por 4 milhões de reais. E temos agentes de endemias que ficam andando por toda a cidade. 4 milhões de reais. Aonde vamos parar com isso? Será possível que o apetite desse povo não acaba nunca? Agora, recentemente, nos jornais, e todos nós aqui também ficamos tristes com a notícia, não acontecerá os jogos regionais mais aqui em São José dos Campos. Com a palavra, o vereador Petiti. Boa noite, líder do PSDB, Juvenil Silvério. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos funcionários e às pessoas que estão aqui na galeria do Recanto dos Tamoios. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco vou assinar o abaixo-assinado. Boa noite também aos telespectadores. Juvenil tocou em alguns pontos e a novela que não acaba, o kit escolar. Novamente, o PSDB mostrou o caminho, mostrou a possibilidade de ter um cartão, né, cartão material escolar, que as pessoas iriam até as papelarias de São José dos Campos para poder comprar, para poder escolher o que eles queriam dentro daquele valor. Gastaria o dinheiro deles no município, não deixaria as papelarias despedindo pessoal porque não teve venda de material, né? Eu gosto de falar material escolar, né? Kit parece propaganda. Propaganda é o forte da administração. Infelizmente, eles estão preparando a nova licitação do kit. Mesmo a CI, né, comprando a ideia do cartão escola, mesmo o sindicato do varejista comprando essa ideia, a administração insiste em fazer a licitação. É lógico que eles não iriam mudar, né? Senão eles poderiam reconhecer o erro que eles tiveram, que eles não conseguem explicar. E quando você pega o boletim do município, eles mudaram o nome da licitação, misturando com outras licitações, para que a gente não pudesse seguir esse processo. É lógico que a gente vai em cima disso, mesmo com uma dificuldade maior, nós iremos seguir. E se novamente cometer o erro que cometeram, né, de um suposto superfaturamento, a gente vai estar denunciando novamente. Falando em propaganda, né, nesse orçamento novo, vai ter 12 milhões destinados à propaganda, publicidade e propaganda. E vem vereadores aqui falando de cobrar ingresso para vôlei, para basquete, para futebol de salão. Imagine, um time de basquete foi bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro, né, gastando 40 mil com jogadores, né? O incrível é que a cidade, na sua orçamentariamente falando, andava na linha, mesmo tendo time de basquete. Esse time de basquete era uma alegria para a população. O time de futebol de salão, que é famoso, o time de futebol de campo, a prefeitura ajudava na medida do possível. Mas é engraçado que essa administração não consegue manter um time de basquete. Gastar em publicidade pode, um suposto faturamento do kit pode, né? Então, é difícil explicar. Muito dinheiro para publicidade e quando chega num time de basquete, tem essa reclamação toda. Muita gente fala, né, que o time de basquete era do PSDB, o time de basquete nunca foi do PSDB. O time de basquete é da cidade. Esse time de basquete, agora, nessa fase nova, anteriormente fomos bicampeões brasileiros, vice-sul-americanos. Essa é uma história de São José dos Campos, né? O basquete é igual falar de aviação. Cidade da aviação, São José dos Campos. O basquete é de São José dos Campos. Não adianta falar, paga 40 mil para o jogador. Lógico, você tem um time forte, você traz o jogador caro. E, infelizmente, só endossando o que o nosso vereador Juvenil falou, desse jornal
que não traz uma informação verdadeira, mostrando o asfalto no recanto dos eucaliptos, e a gente viu pela imagem que não tem asfalto nenhum. Queria também aproveitar aqui esse espaço do vereador Juvenil, fala que hoje foi votado o Dia do Empreendedorismo em São José dos Campos, dia 5 de outubro. Né? Quem lembra do prefeito Emanuel Fernandes e do ex-prefeito, tanto do ex-prefeito Emanuel Fernandes como do ex-prefeito Eduardo Cury, do CITA, né? Que incentivava o empreendedorismo com a Feira do Jovem Empreendedor, né? Criando o jovem que possa seguir uma carreira, se não seguir, não ser um empreendedor, não ser um empresário, ele pode ser um empregado diferenciado. A prefeitura entrou, o secretário de Educação entrou e acabou com a Feira do Jovem Empreendedor, acabou criando, né, de criar essas crianças, esses jovens que poderiam se dar bem na vida, mas o interesse dessa administração é tentar nivelar por baixo as pessoas. Agora, com essa votação do projeto, a gente vai tentar reerguer o empreendedorismo em São José dos Campos, trazer um pouco mais desse assunto na pauta para que a gente possa criar jovens que possam, no futuro, ser grandes empresários ou, quem sabe, um empregado diferente nessa cidade. Obrigado, vereador Juvenil. Eu que agradeço a Vossa Excelência pela participação. Com a palavra também, no tempo, a vereadora Dulce Rita. Juvenil, obrigado pelo espaço. Eu até queria completar que teve uns vereadores aqui que falaram sobre não ter um local para praticar o vôlei, que nós poderíamos estar com um desempenho tão bom quanto Taubaté. Lógico que não vai ter, a arena está parada lá. Fizeram acusação de superfaturamento, embargaram a obra está parada lá, que já era para estar pronta, no final de 2013 já era para estar pronta e já está com atividade lá. Mas, infelizmente, é o modo do avesso que o PT governa, como que nós estamos tendo agora denúncia em algumas escolas, que, infelizmente, não tem professor, está faltando os eventuais, e que, no fim, quem está dando aula são os estagiários, em muitas escolas municipais. Então, o que adianta ter tablet, ter uma escola interativa, se não tem gestão nem para manter o professor dentro de uma sala de aula? Esse problema de professor fora de aula, professor com atestado, já foi comunicado à secretaria, a diretoria já comunicou à Secretaria de Educação, já foi comunicado ao Serviço Social e nenhuma providência foi tomada. Então, nós temos agora umas escolas interativas com tablet na sala e sem professor. E queria até completar, a respeito de tudo que você falou aqui, para muitas coisas está tendo dinheiro. Teve dinheiro para o buffet, R$1 milhão esse ano, teve aí para o Martins Pereira, teve agora, no novo orçamento, 12 milhões para propaganda e, infelizmente, não tem dinheiro para manter um esporte que estava estando tão bem aqui em São José dos Campos como foi o basquete. Realmente, o que interferiu no basquete foi problema político. Primeiro começou com um desmanche político com relação ao técnico. Depois, agora, vai acabar com um problema, esbarrando no problema financeiro. Eu acho que as pessoas tinham que prestar mais, principalmente os vereadores que defendem tanto o esporte, que eu respeito plenamente, que defendo o esporte, acho o esporte necessário, mas eu acho que também o bom senso é necessário. E eu acho que não é justo a população de São José estar pagando ingresso quando nunca teve que pagar ingresso para ter bons espetáculos como nós já tivemos no basquete aqui em São José dos Campos. E queria também falar sobre uma denúncia que veio aqui no meu gabinete a respeito do SAMU, que fizeram um SAMU lá em São Francisco, fizeram um quartinho e que a obra ficou em R$500 mil. Eu acho que nós, enquanto vereadores, nós temos que estar aqui cobrando um esclarecimento sobre esses gastos que estão fazendo aí nessas estações do SAMU aí, porque, infelizmente, estão se cobrando o que quer, as obras estão feitas a qualquer preço, vem denúncia que estão pintando as fundás, uma grande propaganda também, o Juvenil, que estavam remodelando, refazendo a fundás, fazendo manutenção no prédio, ampliando. Na verdade, eles só pintaram as fundás, não aumentaram o número de vagas, e, por exemplo, numa fundás do Novo Horizonte, que é uma dependência pequena, cobrou-se R$82 mil para fazer a pintura. Eu acho que nós temos que legislar e também fiscalizar essas obras nesse governo. Porque
porque a demonstração de que não tem seriedade no trato com o dinheiro público já está demonstrada em várias reportagens no jornal e no Ministério Público dessa cidade. Muito obrigado, vereador Dulce Rita, pela participação. Só em relação ao SAMU, eu estive hoje lá na UPA do Alto da Ponte, visitando essa base do SAMU, porque eu fiz aqui uma denúncia, eu trouxe aqui algumas fotos da obra em construção e fiz um comparativo dessa base do SAMU, que eu arrisco dizer deve ter mais ou menos, junto com a garagem da ambulância, uns 40 metros quadrados. E, vereador Dulce Rita, só para ajudar Vossa Excelência, a informação de R$500 mil, pouco mais, é por 3 bases, não é? São Francisco Xavier, Alto da Ponte, a UPA da Ponte, e também Campos Alemães. Mas cada uma delas é R$190 mil, dividindo o valor pelas 3 unidades. Eu trouxe aqui um comparativo de uma casa no Santa Júlia, de 78 metros quadrados, terminada, prontinha, bonita, por R$190 mil. Nos locais que foram feitos as unidades do SAMU, o terreno já é público, portanto, não tem que cobrar o valor desse imóvel, desse terreno, a ser implantado essa unidade para receber as bases do SAMU. É um dinheiro muito mal empregado. Então, eu tive hoje lá no Alto da Ponte, colhi informações dos trabalhadores, colhi também informações, registrei inclusive em foto e vídeo essa base que está lá hoje operando, junto com os seus valores e o que tem lá para oferecer à população. Graças a Deus, a ambulância estava parada lá, portanto não estava atendendo ninguém, graças a Deus, isso é bom, não é, vereador Luiz? Então estava lá direitinho, não tinha ninguém doente a ser socorrido, graças a Deus. Mas buscamos informação, e isso vamos trazer aqui, porque inclusive nós estamos investigando de quem é a empresa que está construindo essas bases. Qual é a empresa que está construindo a base do SAMU? Quem é o dono da empresa? De onde que veio essa empresa? Como é que ela surgiu no município, se nem a Convap conhece a empresa? Tem que investigar. Hoje, só para ter uma ideia, foi o Recanto dos Eucaliptos, com o problema do asfalto, que estão dizendo que existe, mas não existe, hoje. Eu fui na UPA do Alto da Ponte, mais uma denúncia, mais uma ocorrência. Eu fui ali, na Vila César, investigar também uma outra situação, de mudaram a abrangência que vai receber os alunos da escola. Vereador Dulce Rita, quem mora na Vila César, do lado da escola praticamente, está fora. E quem mora depois da linha de ferro, lá no Bela Vista, está contemplado. Locais com 650 metros não contempla. Locais com 1.700 metros estão contemplados. Ora, que abrangência é essa? Que negócio esse secretário fez? Então a comunidade já entrou no Ministério Público, já tentou falar com o secretário, foram mal atendidos, não tiveram o devido tratamento, o devido respeito, e as mães estão preocupadas. Uma senhora, inclusive, está grávida e está há 7 dias já de licença médica porque nervosa. Uma filha está estudando nessa escola e agora a outra não vai poder estudar porque a abrangência não recebe a criança. Então, esse governo que aí está, além de todos os desmandos que nós já estamos denunciando no Ministério Público, na Justiça, aqui no plenário, por toda a cidade, além desses erros, dessa forma de governar, dessa gestão errada que está sendo feito, mais essa que hoje eu trouxe para os senhores aqui. Infelizmente, eu quero deixar a toda a população de São José o nosso gabinete 23 à disposição, o gabinete da Dulce Rita à disposição, o gabinete do Petit à disposição, e eu tenho certeza de todos os vereadores aqui à disposição, porque não dá mais para admitir esse desmando desse governo. Um governo que não tem governo nenhum, não tem gestão, não tem bom trato com a coisa pública, não tem respeito com o dinheiro do contribuinte. Não é possível mais acontecer isso aqui.
E São José diz não a essa forma errada de se fazer gestão no município. Quero encerrar falando de novo do shopping virtual que é o Estádio Martins Pereira. De 11 milhões, vereador, para 18 milhões. E olha o que está lá. Era para atender a comunidade. Cadê a comunidade? Cadê o atendimento ao povo? Então precisa parar com isso. Tem que parar de mentir. Tem que parar de gastar dinheiro com propaganda e fazer mais benefício para o povo. Eu queria agradecer a todos os vereadores que estão assinando a proposta da comunidade do Recanto dos Tamoios sobre a água. Muito obrigado, vereadores, que estão colaborando conosco. Assim que terminar, eu quero dizer que o texto foi feito pela própria comunidade. Eu apenas aqui sou um porta-voz dessa comunidade que aí está, para que assinem esse documento. Muito obrigado quem já assinou, né? Respeito também quem não quer assinar, mas vamos entregar à comunidade esse vai assinar daqui a pouquinho lá. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Após a oração do ilustre vereador Juvenil Silvério, nós passaremos à vereadora Renata Paiva, pelo prazo regimental de 25 minutos, como oradora da noite. Pois não, vereadora. Só uma questão de ordem. Em relação de ontem? De ordem. De ordem. Questão de ordem. Ah, questão de ordem. Desculpa mesmo. É que o som está um pouco... O vereador que estava na tribuna se referiu a pedido de assinatura dos vereadores de modo geral. E eu estava ponderando com eles mesmo, que uma assinatura é um documento que eles estão pedindo com um arrazoado de diversos vereadores da população e pedindo a assinatura dos vereadores. Então, a gente coloca, primeiro, não foi protocolado nenhum documento nessa casa. É um documento que não tem nem assinatura da pessoa que está, entre aspas, entregando esse documento. Segundo, qualquer membro da comunidade tem acesso a qualquer vereador, não precisa ser especificamente com o PSDB. Terceira coisa, quando foi a comunidade procurou e houve a prefeitura e a Sabesp procurada, ficou dividido responsabilidade. A prefeitura já fez o que não era responsabilidade dela, mas que ela assumiu, que era responsabilidade da Sabesp, mas a prefeitura assumiu, já fez estudos, apresentou tudo. E aquela comissão que foi falar com a Pena, presidente da Sabesp, é que tem que cobrar da Sabesp, porque a Pena falou, assumiu, se a prefeitura fizer isso, eu faço aquilo. Então, assim, deixar claro, inclusive para a comunidade, que esta Casa de Leis e estes vereadores, todos os vereadores, já se manifestaram favoráveis a ele, foram junto à prefeitura para estar colocando a necessidade da prefeitura fazer a parte dela para ajudar. A prefeitura já, inclusive, conversou com ele semana passada, um membro da prefeitura, colocando tudo que foi feito. Então, fazer um documento como esses fica meio sem sentido para a gente. Por isso que nós não estamos assinando. Vereador Willis. Não, presidente, eu acho que independente de quem o pessoal do Recanto dos Tamoios procure, é independente isso aqui, a causa é muito maior do que nomes de vereadores. Eles merecem essa água. Se fosse através de mim, qualquer um pode fazer esse documento aqui, então, mas que se faça logo esse documento e que todos assinem. Eu assinei com o maior prazer. Outra coisa, fica aqui um apelo para que sejam mais rápidas as respostas das seguintes secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria de Esporte. Está demorando demais para responder aos pedidos nossos. Eu queria pedir também 1 minuto de silêncio após a sessão, pelo falecimento de um munícipe muito importante lá do bairro de Santana, Maurílio Andrade, mais conhecido como Bispo, um grande amigo nosso que faleceu essa semana. Com a palavra, a ilustre vereadora Renata Paiva, pelo prazo regimental, como oradora da noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui no plenário, funcionários dessa casa, aqueles que também nos assistem pela TV Câmara e nos acompanham pela internet. Infelizmente, o que me traz, mais uma vez, a essa tribuna é a questão da crise da água que estamos vivendo.
o pior cenário dos últimos 100 anos. Há alguns meses atrás, em março, eu já, usando essa tribuna, alertava, diante da nossa preocupação, dessa luta que a gente vem há anos, tentando defender a bacia do Rio Paraíba do Sul, esse rio importante, que é responsável por abastecer 15 milhões de pessoas. Nós temos a maior transposição do Brasil para o Rio de Janeiro, desde a década de 50. Eu costumo falar sempre isso, porque muita gente não sabe. A transposição para o Rio de Janeiro, ela é, no mínimo, 5 vezes maior do que a do São Francisco. Para vocês terem uma ideia do tamanho da transposição. 80% do nosso rio, todos os dias, das nossas águas do Rio Paraíba, vão para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, assim como o Vale do Paraíba, não tem outra opção, não tem outra alternativa. Dependem única e exclusivamente das águas do Rio Paraíba do Sul para sobreviver. Como poderíamos suportar uma segunda transposição para atender mais cerca de 20 milhões de paulistas? Cerca de 10 milhões na Grande São Paulo e cerca de mais 10 milhões na região metropolitana de Piracicaba, Campinas e Jundiaí. Sobretudo, diante da crise que a bacia do Rio Paraíba do Sul também está enfrentando neste momento, não diferentemente da crise que o sistema Cantareira, que abastece todas essas regiões, também enfrenta. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Hoje eu peguei um relatório da Agência Nacional das Águas, que é responsável por controlar a vazão e os níveis dos reservatórios aqui da bacia do Rio Paraíba do Sul. O nosso principal reservatório, que é o maior deles, que é a represa de Paraibuna, que é a próxima foto, por favor, Manfra, essa aqui. Aqui é a principal represa que é responsável por abastecer 15 milhões de pessoas. Todas as nossas indústrias, né, agricultura e outros usos. E, sobretudo, o abastecimento humano. Se encontra nestas condições. Fechou o mês com apenas 5,47% do seu nível. E hoje está ainda abaixo disso. Santa Branca, 5,81%. Jaguari, que é por onde o governador pretende tirar a água para atender mais 20 milhões de pessoas, 12,23%. O Funil, 10,58%. Somando os 4 reservatórios, nós temos apenas 7,4% de toda a água dos 4 reservatórios que são responsáveis por garantir o abastecimento humano de 15 milhões de pessoas. A região do Rio de Janeiro, já há alguns meses, vem tendo a sua redução da vazão para toda a região fluminense, para o Médio e Baixo Paraíba, inclusive para a região metropolitana do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro já pediu que seja decretado o estado de calamidade hídrica de todas essas regiões, principalmente do Baixo Paraíba, que está tendo mortandade de gado, de animais, de peixes, onde a população de Campos de Goytacazes, a população de São Fidélis, de São João da Barra e outros municípios, onde acontece o foz do Rio Paraíba, onde deságua no mar, não estão tendo água sequer para o abastecimento humano. E cidades aqui do Vale do Paraíba também, assim como Cruzeiro, Natividade da Serra, Redenção, Paraibuna essa semana saiu na vanguarda, a mortandade de peixes no Paraibuna, empresários que investiram no turismo aquático, no comércio de peixes, tiveram prejuízos enormes,
porque, infelizmente, a quantidade de peixes que estão morrendo é muito grande. Tive com empresários também, com proprietários de cunha, que comercializam para toda a região do Vale, para Bragança Paulista, na Serra de Cunha, que tem lá todo um manancial preservado, né, estão secando as nascentes, e aqueles proprietários e aqueles empresários que dependem da comercialização desses criadores de peixes, estão tendo um prejuízo enorme, porque também estão perdendo seus peixes. E assim a gente vê que, infelizmente, a seca, ela é uma seca intensa, que segundo dados meteorológicos, estão previstos que ela deve permanecer até final de 2016. Este ano, nós deveremos chegar em novembro, próximo de 2% do nível dos 4 reservatórios, tendo água ainda para garantir a nossa população. Mas, para o ano de 2015 e os anos seguintes, com certeza nós passaremos por muitas dificuldades. Principalmente se chegarmos em 2015, em março, depois do período de chuva, e segundo as previsões da ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, que controla a vazão da bacia, nós não deveremos ultrapassar 35% do nível dos nossos reservatórios para enfrentar uma crise de estiagem no período de seca de 7, 8 meses. Se em março desse ano nós tínhamos 50%, chegamos praticamente a 0 em novembro, imagina no ano que vem. E, gente, sem água não dá para viver. Nós podemos substituir tudo na vida. Tudo que foi debatido aqui hoje é extremamente importante, mas nós podemos substituir o alimento, o transporte, o vestuário, tudo, menos a água. Sem água não há o que se falar em vida. Vida para o abastecimento humano, para os nossos animais, para nossas plantas, enfim, para a indústria, porque com certeza a indústria vai embora, porque os empregos vão também junto com elas, vão para uma região que com certeza tem condição de mais água. Porém, já que a Sabesp, que é a gestora, e o governo do Estado, que é o principal responsável, não assumiu o racionamento, e nós vimos nas redes sociais nos últimos dias que a própria presidente da Sabesp assumiu e confessou a necessidade do racionamento numa reunião interna que foi gravada e divulgada por toda a rede social, que ela só não assumiu o racionamento por ordens superiores, ou seja, por ordem do governo do Estado, pelo momento político que nós atravessávamos, momento eleitoral, infelizmente, né, faltou mais responsabilidade do governo do Estado de São Paulo e da Sabesp de assumir esse ônus para poupar a nossa população de passar por momentos que, infelizmente, a gente vê inúmeros municípios em todo o Estado de São Paulo passando, sendo que nós poderíamos ter um outro cenário se o racionamento, se campanhas educativas para o uso racional da água já tivesse sido acatado há anos, porque há muitos anos o governo do Estado de São Paulo sabia que nós estaríamos vivendo esse momento hoje, porque essa crise era prevista há, no mínimo, 20 anos atrás, e nada foi feito. Faltaram investimentos, faltaram planejamento, faltou gestão, e faltou também que as nossas nascentes fossem revitalizadas, os nossos reservatórios. Infelizmente, houveram muitos desmatamentos, e toda ação tem uma reação. O próprio homem também contribuiu para que isso acontecesse. E nós temos um conceito de que a água ela é infinita. Só que a água está acabando. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E os nossos gestores públicos nunca priorizaram a questão da água em seus governos. Por décadas. E agora, infelizmente, nós estamos passando o pior momento dos últimos 100 anos.
E para que a gente possa minimizar esse cenário, mais uma vez, quem vai pagar a conta é a população. Nós precisamos pedir, clamar para que a população possa também colaborar fazendo a lição de casa, através do uso racional da água. Cada um podendo fazer nas pequenas ações, nós conseguiremos economizar água e poder poupá-la diante de todas as dificuldades que nós ainda deveremos enfrentar, para que todos possam ainda ter acesso a pelo menos um banho por dia, a cozinhar com água, a tomar um copo d'água. Eu gostaria que você passasse, Manfra, agora algumas das nossas ações nos próximos slides, para que vocês possam ter ideia do que cada um pode ser capaz de contribuir, de colaborar. Ao invés de lavar carro, né, porque carro, ainda mais nessa estiagem, não deve ser lavado, mas para aqueles que têm uma enorme necessidade, que utilize um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira. Uma mangueira, em 30 minutos, ela consome 560 litros de água. Para a gente reduzir isso, lave o carro uma vez por mês com balde, ou nesse período de estiagem, né, que procure não lavar. E usando um balde, você vai consumir, ainda assim, 40 litros d'água, mas pelo menos estaria economizando muito mais do que estivesse lavando com mangueira. Para regar as plantas, que ela necessita de água, né, e a gente quer cuidar das nossas plantas com carinho, procure regá-las no período das 6 às 8 da manhã, ou após as 19 horas. Ao invés de utilizar a mangueira, use um regador. Um regador, ele pode ser muito mais econômico. Tem regadores aí que utilizam 5, 10 litros, dependendo da quantidade de flores do jardim que você tiver. Sendo que uma mangueira, em 5 minutos, consome 93 litros de água. Ao invés de você lavar calçada, por favor, varre a calçada. Uma mangueira, varre com vassoura. Você estará economizando tempo e água. Se usar mangueira durante 15 minutos, por exemplo, você vai gastar 280 litros de água, que serão desperdiçados e poderá fazer falta para você, para sua família, amanhã. O Instituto Acatu, ele fez uma conta que se 12 apartamentos de um prédio aderirem ao uso de um aerador, ou uma peneirinha, ou um redutor de pressão, que também muita gente está utilizando hoje nas torneiras, no chuveiro, você pode economizar água suficiente para encher uma piscina olímpica durante um ano. Contenha vazamentos de torneiras, chuveiros e até privadas. Verifique o relógio de água em sua residência e veja se há algum indício de desperdício. O gotejamento favorece a perda de até 46 litros de água por dia. Próximo. Na hora do banho, feche o chuveiro na hora que você estiver ensaboando, evitando o desperdício. A cada minuto reduzido, são economizados de 3 a 6 litros de água. Um banho de 15 minutos se gasta cerca de 240 litros de água, gente. Reduzindo a duração do banho para 5 minutos, o gasto será de 80 litros de água. A troca de vasos sanitários também significa economia. As bacias de válvulas mais antigas despejam de 12 a 24 litros de água por descarga. Já os vasos com caixa acoplada diminuem esse volume para 6 litros. Evite jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário e não use a descarga sem necessidade. Perde-se cerca de 10 litros a cada segundo com o dedo na descarga. E na minha fanpage eu publiquei também uma técnica muito interessante, que se você pegar uma garrafa PET de 500 miligramas e você encher ela d'água, tampar, colocar dentro da sua caixa acoplada, você vai reduzir ainda 50% da água que será desperdiçada naquela descarga. Para lavar um copo é preciso 2 copos de água, portanto, controle o uso da louça. Tente usar o mesmo copo durante o dia. Por exemplo,
Deixe a louça do dia acumular para lavar tudo de uma única vez. E antes de começar o enxágue, jogue o resto da comida no lixo, tente colocar água e detergente até a metade da pia, deixando a louça de molho por 10 minutos. Depois faça e enxágue. Você vai estar economizando muita água nesse simples exercício que você fará. Para descongelar a carne e outros, não use torneira. O ideal é deixá-los degelar dentro da geladeira. Tire bem antes e faça isso. Na higienização de frutas e verduras, deixe-as de molho em um recipiente com vinagre por 10 minutos. Isso ajudará a limpar profundamente, depois enxague rapidamente. Máquinas de lavar roupa e roupas louças e roupas devem ser totalmente cheias. Ao invés de lavar roupa todo dia, como muita gente faz, uma vez por semana, gente, vamos tentar otimizar ao máximo isso. Junte bastante roupa antes de lavar. E eu mesmo também use o tanque, com isso a frequência do uso é menor e haverá menos desperdício de água e energia. Reutilize essa água da máquina de lavar roupa, do tanquinho, para lavar quintal. Muita gente tem cachorro, precisa lavar o quintal para tirar, às vezes, o animal defeca, urina. Utilize a própria água do tanquinho ou da máquina de lavar roupa e com certeza você vai estar evitando desperdício. Se uma pessoa escova os dentes em 5 minutos com a torneira, não muito aberta, gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes e ainda enxaguar a boca com um copo d'água, consegue economizar mais de 11,5 litros de água. Olha só que interessante, se a gente faz isso no mínimo 3 vezes por dia, você está economizando cerca de 18 litros de água. E aqui, gente, tem muitas outras ações que vocês podem estar buscando, inclusive aí dentro na internet, tem vários exemplos disso no dia a dia. E na semana passada, eu apresentei um projeto de lei que veio à leitura e que a gente, se Deus quiser, vamos tentar aprová-lo, pedindo apoio de todos os vereadores e vereadoras, aí nos próximos dias, assim que decorrer os prazos regimentais, que vai controlar o desperdício de água na cidade. Esse projeto de lei propõe uma ampla campanha de conscientização e de educação ambiental a ser realizada pela Prefeitura, assim como também possa levar essa mensagem aos 4 cantos da nossa cidade, porque muita gente não sabe da crise que nós estamos enfrentando e só vai ter conhecimento quando faltar água na torneira. Então, para que isso possa ser evitado, que todos possam realmente ter essa consciência e poder dar a sua contribuição. E eu tenho certeza absoluta que a população será uma grande colaboradora nesta questão. E esse projeto, volta mais um pouquinho, esse projeto também propõe à Prefeitura a fiscalização através de um disque denúncia para que as pessoas que utilizam de água para lavar quintal, lavar rua, molhar rua, lavar calçada, tiver vazamentos e não fizer os ajustes necessários, ela será advertida. Após a advertência, se ela continuar, se ela insistir nessas ações, ela será multada em até 50% do salário mínimo. Com isso, a gente espera que antes que as pessoas sejam multadas, seja preciso ser aplicada uma pena pecuniária, as pessoas tenham, antes disso, consciência e muita responsabilidade diante desse sério momento que todos nós estamos vivendo e que a gente possa realmente, cada um de nós, estar fazendo a lição de casa. Aqui é o nível dos reservatórios que eu passei, que é o pior dos últimos 100 anos, e a situação lá do Rio de Janeiro. Hoje, a Agência Nacional de Águas publicou uma nova resolução prorrogando até 30 de novembro a vazão que manda para o Rio de Janeiro, mais uma vez, e eu acredito que após 30 de novembro terá que reduzir ainda mais, e isso com certeza trará ainda maiores impactos para a região fluminense e toda a região do Rio de Janeiro, mas
Se não houver água aqui, onde estão as nossas caixas d'água, os nossos reservatórios, com certeza não haverá possibilidade de continuarmos honrando o nosso compromisso com o Rio de Janeiro. E com isso, para finalizar, eu quero aqui continuar pedindo a todos que possam permanecer atentos. A nossa mobilização continua diante da não transposição. O governador de São Paulo insiste em prosseguir com os processos administrativos e os licenciamentos, sem discutir com a nossa região, que, neste momento, nós entendemos que não terá a mínima condição de qualquer discussão para que essa transposição aconteça e que, no futuro, se houver essa possibilidade, né, de transpor água para atender a Grande São Paulo, que realmente nós possamos negociar investimentos para recuperar o nosso Rio Paraíba do Sul, as nossas nascentes, os nossos reservatórios, para que a gente não volte para uma próxima crise e, com isso, nós tenhamos que fazer novamente a gestão da crise da falta d'água na bacia do Rio Paraíba do Sul, esse rio tão importante para o nosso país, que atende os 3 maiores estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E que com essa crise nós possamos crescer, nós possamos aprender e juntos reunir esforços para que os 3 estados, mais o governo federal, possa custear um grande programa de recuperação ambiental na bacia do Rio Paraíba do Sul e, com isso, a gente possa aí trazer uma garantia maior para a população de 15 milhões de pessoas que dependem dessas águas para sobreviver. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Após ouvirmos as palavras da vereadora Renata Paiva, de um assunto que realmente preocupa todos nós, não só de São José dos Campos, mas nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, que também passa por gravíssimos problemas na questão de abastecimento. Nós esperamos até a vereadora Renata, parabenizando Vossa Excelência, de que todos se sensibilizem com essa questão, né? É uma questão que nos assusta, né? Eu, já passado tantos anos de vida, né? Não vi um momento como esse, realmente, nunca assisti como isso, no parlamento, por tantas legislaturas, nunca convivi com uma situação como essa que a nossa população está vivenciando. Espero em Deus que as autoridades tomem as providências cabíveis e a questão do racionamento e o recebimento dessa questão por parte de todos os setores da sociedade seja visto com mais seriedade, porque realmente é algo assustador. E principalmente nós que não só convivemos com a questão da população propriamente dita, mas a questão das próprias indústrias, né, que vão-se embora, como foi bem dito por Vossa Excelência. Sabemos que os investimentos são altíssimos, né? Nós poderíamos puxar essa água da região que Vossa Excelência tinha dito, de Guarapiranga, se não me engano, não me lembro, Vale do Ribeira, né, do Iguape, que é caríssimo, né? Enquanto nós temos o sul e o norte com chuvas intermitentes e inclusive com enchentes. Mas, nada mais havendo a ser tratado na noite de hoje, nós temos 1 minuto de silêncio para pesar pelo senhor Maurílio Andrade, por solicitação do vereador Willis. Nada mais havendo a ser tratado, está encerrada a sessão de hoje, desejando a todos uma boa noite e que Deus os abençoe. Encerrada a 61ª sessão ordinária
da Câmara de São José dos Campos. Agora vamos aos projetos aprovados e adiados na sessão desta noite. Processo número 909, projeto de lei número 29, do vereador Petit da Farmácia Comunitária, foi adiado por uma sessão. Esse projeto de lei quer proibir a venda em cantinas de escolas municipais de produtos que contribuem para a obesidade infantil. O processo número 03342, projeto de lei número 124 da vereadora Dulce Rita, também foi adiado. O projeto de lei transfere o FAME, Fundo de Assistência Médica e Medicamentosa, dos servidores municipais para a Secretaria de Administração da Prefeitura. O processo número 06419, projeto de lei 196, foi aprovado. Esse projeto de lei, apresentado pelo vereador Carlinhos Tiaca, autoriza a Prefeitura a fazer um cadastro das estradas vicinais aqui do município. O processo número 12.704, projeto de lei número 398, de autoria do vereador Rogério Ciborgue, foi adiado também por uma sessão. Esse projeto trata sobre as normas gerais para a permissão do serviço de transporte de passageiros aqui em São José dos Campos. Processo número 06958, projeto de lei número 150, foi aprovado. Esse projeto de lei, apresentado pelo vereador Shakespeare Carvalho, declara de utilidade pública o grupo de escoteiro do Ar Aimorés. Processo número 06987, projeto de lei número 155, de autoria do vereador Rogério Ciborgue, foi adiado por uma sessão. Trata-se de um órgão permanente e autônomo, a criação do CUIDO, o Conselho Curador do Idoso, aqui no município. Processo 09733, projeto de lei número 223, de autoria do vereador Carlinhos Tiaca, também foi adiado. O projeto de lei quer definir regras que esclareçam e determinem as características das vias rurais públicas existentes em São José dos Campos. Adiado também o processo número 100.099, projeto de lei número 244, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Esse projeto de lei denomina a praça localizada entre a rua Itororó e a rua Jordão Monteiro Ferreira, no Jardim Topázio, de praça Richard Vinícius Davi. Processo número 10.310, projeto de lei 263, do vereador Petit da Farmácia, foi aprovado. Esse projeto institui e inclui no calendário oficial de eventos de São José dos Campos o Dia Municipal do Empreendedor, que será comemorado todos os dias 5 de outubro. Esses foram os projetos aprovados e adiados na sessão desta noite. Nós voltamos na terça-feira. É a Câmara de São José mais participativa, mais perto da população.